Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Lucas aqui. Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Professor Lucas Augusto, mais conhecido como Prof. Chulapa. E neste canal nós falamos um pouquinho sobre matemática e física, tá? Matemática mais especificamente para o ensino fundamental e física para o ensino médio, beleza? Me siga aqui nas redes sociais. Estou sempre lançando conteúdos bem legais lá para vocês. Qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão de conteúdo é só me mandar lá no inbox que eu sempre estou respondendo, beleza? Pessoal, a aula de hoje é um conteúdo para sexto ano, né? Um conteúdo sobre divisibilidade, né? E os critérios de divisibilidade, beleza? É uma aula muito importante, não só para quem está no sexto ano, mas para todas as idades, né? Seja qual for o seu objetivo, se é estudar para a escola, se é estudar para um vestibular, um vestibulinho, um concurso público, você saber o que é um número divisor, né? E saber os critérios de divisibilidade vai te ajudar e muito, tá? Nas resoluções de qualquer exercício para o resto da sua vida. Então fica ligado, a nossa aula vai ser bem breve aqui, bem prática, nós vamos fazer alguns exercícios e eu tenho certeza que você vai arrebentar na hora de você for cumprir o seu objetivo, seja uma prova da escola, como é para os meus alunos no caso, né? Seja para um vestibulinho, seja para um vestibular ou concurso público, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Pessoal, então vamos lá. O que é, né, a divisibilidade, pessoal? A divisibilidade é o seguinte: é eu me perguntar quantas vezes determinado número, quantas vezes eu consigo dividir determinado número por outro em tantas partes iguais. Como assim, professor? Então tem um exempliço aqui, né? Um exemplo e um exercício, né? Tudo ao mesmo tempo. Com a seguinte questão: 8 dividido por 2, né? Então eu tenho que me perguntar quantas vezes eu consigo dividir o número 8 em duas partes iguais. Eu consigo dividir o número 8 em duas partes iguais 4 vezes. 4 vezes 2 é igual a 8, ou seja, eu consigo pegar esse número 2 e separar em dois grupos com quatro coisas, né? Com quatro, sei lá, quatro bombons, seja lá o que for, quatro coisas em cada um desses grupos, em dois grupos diferentes, beleza? É simplesmente isso a divisibilidade. Ou seja, o número 8 é divisível por 2 e o 2 é divisor de 8, beleza? Uma coisa que vai ajudar bastante, né, vocês, é lembrar os nomes, né, que nós damos aqui para os nossos algarismos, né, para os nossos números que nós estamos aqui incluindo dentro aqui dessa divisão, né? Então, o número que eu estou dividindo, nós chamamos de dividendo. O número que nós estamos dividindo, no sentido assim, a quantidade de partes que nós queremos dividir, né? Nós queremos dividir em duas partes, é o que nós chamamos de divisor. E o resultado dessa divisão é o meu quociente. Então, a divisibilidade é o seguinte: quantas vezes eu consigo dividir o meu dividendo, né? Pegar esse dividendo e dividir em tantas partes iguais. Tantas partes é o que vem no divisor. Quantas vezes eu consigo dividir o número 8 em duas partes iguais? 4 vezes. E pessoal, adivinha uma coisa que vai ajudar bastante você a resolver esse tipo de questão, saber se o número é divisor de outro ou não. Simples, né, pessoal? A tabuada, né? Então, é muito simples eu pensar uma coisa, né, pessoal? O número 2 ele é divisor de todos os números pares, né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu vou até anotar aqui. O número 2 ele é divisor de todos os números pares, né? Então, o número 2 ele é muito importante, tá? Porque ele é divisor de todos os números pares. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. É o primeiro critério de divisibilidade, digamos assim, tá bom? Já estou até adiantando aqui. Então, se o número é par, você sabe que ele vai ser divisível por 2, beleza? Então, pensa aí, por exemplo, na tabuada do 2, né? Então, olha lá, o 2 é divisível por 2, o número é divisível o número 2 é divisor de 4, de 8, de 10, de 12,
de 14, 16, 18 e assim por diante, beleza? E os divisores, né? O número 3, ele é divisor de que número? Divisor do número 3, do número 6, do número 9, né? Por quê? Como assim, professor? Só você lembrar. Quantas vezes eu consigo pegar o 9 e dividir em três partes iguais, né? O 9 é o meu dividendo. Quantas vezes eu consigo pegar esse dividendo e dividir em três partes iguais? Ora, se você lembrar aqui, 3 vezes 3 é 9. Lembra disso? 3 vezes 3 é 9. Venho com a subtração aqui, 9 menos 9 dá zero. Resto zero significa que a minha divisão é exata, beleza? Então é muito importante isso, tá? É em partes iguais. Quantas vezes eu consigo dividir o número 8 em duas partes? 4 vezes. 4 vezes eu consigo em dois grupos de 4. Ou seja, não tem nenhum resto, tá bom? Então lembra disso, que o divisor sempre está atrelado a uma divisão exata, tá bom? Porque a gente sabe que existem divisões não exatas, né? Então, por exemplo, o 8 eu consigo dividir em quantas vezes o número 3? Bom, você deve lembrar, né? Que se eu fizer 2 vezes 3, não é isso? 2 vezes 3 dá 6, sobra 2. Só que sobra 2, não é isso? Para a gente completar, né, essa divisão, eu teria que colocar uma vírgula aqui, colocar um zero, e aí eu colocaria 6 vezes 3, que dá 18, não é isso? Sobra 2 e viraria uma dízima periódica, não é isso? Ou seja, não é divisível, né? O número 3, neste caso aqui, o número 3 não é divisor de 8. Não é divisor. Por que não é divisor, professor? Porque não deu uma divisão exata. Eu não consigo pegar o número 8 e dividir em três grupos com o mesmo número de elementos inteiros, com o mesmo número de elementos inteiros em cada grupo. É isso. Não consigo pegar o 8 e dividir em três grupos com elementos inteiros, certo? Eu até consigo dividir, mas eu vou ter que dividir parte de um deles, né? Esse 666 significa parte de um inteiro, né? E nesse caso nós não estamos pensando nisso, tá bom? Então ficou claro? Divisibilidade. Um número ele é divisível por outro se eu consigo dividir aquele número por aquele outro e o meu resto da divisão for zero, ou seja, eu consegui dividir em partes iguais, tá? Quem é o divisor? É o número que está dentro da chave. É o número, digamos assim, é o número de grupos que eu estou dividindo aquele inteiro. Consegui pegar grupos iguaizinhos, números inteiros iguaizinhos, né? Tá tudo certo. Ele é um divisor daquele número, beleza? Então vamos ver se vocês entenderam. Vamos fazer exemplos aqui, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a tabuada, fica fácil, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o número 22. Será que ele é divisível por 4, por exemplo? Será que o número 22 é divisível por 4? Bom, não sei. Como é que eu testo? Fazendo a conta. Bom, eu sei que 5 vezes 4 é 20, não é isso? 5 vezes 4 é 20. Sobra 2. Putz, já sobrou 2? Teria que colocar uma vírgula, terminar. Então, ó, o 4 não é divisível. Não é divisível por 22, certo? Não é divisor, perdão. 4 não é divisor. Quem não é divisível é o 22. O 4 não é o 4 não é divisor de 22. Será que o 4 é divisor de, sei lá, de 24? Ah, esse é fácil, né, pessoal? Esse é fácil porque 6 vezes 4 dá quanto? 24. Muito bem, você sabe a tabuada. Resto zero. Portanto, 4 é divisor de quem? É divisor de 22. Aqui o 4 não é divisor de. Aqui, perdão, opa! De 24. Aqui ele é divisor de 24 e não é divisor de 22. Beleza? É bem simples assim. E aí, pessoal, para você saber se um número ele é divisor de outro, basta você testar. Não tem segredo nenhum, né? Então, por exemplo, será que o número 774 é divisível por 2? Hein? Ah, essa você sabe que nem precisa fazer a conta, né? Por quê? Porque o número 2 é o número 4 aqui, né? Terminou com o número par, significa que é um número par, né? Então a gente sabe que 2, 4, 6, 8, 10, né? Terminou com 2, 4, 6, 8 e 0, a gente sabe que é par. Por que que é par? Porque todos esses números que eu falei
são divisíveis por 2. Tá vendo como uma coisa se entrelaça a outra? E se termina com um desses números, com certeza o número é par. E se o número é par, o 2 é divisor. Então, é divisor de 774. Show de bola! Beleza, pessoal? Agora a grande questão é essa seguinte. Será que eu vou ter que ficar testando todo o número, fazendo a divisão? Porque alguns números, por exemplo, se fosse divisível por 4, será que eu saberia? Sim, eu teria que fazer a conta se eu não soubesse os critérios de divisibilidade. E é justamente o que a gente vai entender agora. Existem alguns critérios de divisibilidade que eu consigo saber se o 2, se o 3, se o 4, se o 5, se o 6, se o 7, se o 8, se o 9 e se o 10, né? Se números terminados, né? Perdão, se eu consigo descobrir os números que são divisíveis por todos esses números, né? Então, como que eu sei se um número ele é divisível por 2? Como eu sei se um número é divisível por 3? Como eu sei se um número é divisível por 4? Pessoal, esses são os famosos critérios de divisibilidade que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Aqui estão os critérios de divisibilidade, tá bom? Gente, você tem que decorar isso, tá bom? Assim, não é tão difícil de decorar assim, vocês vão ver que uma coisa lembra a outra, tá bom? Então, olha lá, ó. Quando que um número é divisível por 2? Quando o último dígito é par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Esse primeiro aqui, a gente já matou a nota, né? A gente já fez até exemplo desse daqui. Pessoal, quando eu sei que o número é divisível por 3? Olha lá o que diz aqui o quadrinho. Quando a soma dos dígitos é múltiplo de 3. Como assim, pessoal? Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Será que o número 93, ele é divisível por 3? Ele é divisível por 3? Será? Geralmente ele vai perguntar assim, 93 é divisível, vou colocar assim, divisível por 3? Pessoal, uma forma é você testar, né? Mas outra forma é fazer a metodologia do critério de divisibilidade. Faz 9 mais 3. 9 mais 3 dá quanto? Dá 12, não é? 9, 10, 11, 12. 12, ele é divisível por 3, não é? 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, se 12 é divisível por 3, 93 também é. É a soma dos algarismos, não é? Portanto, 93 é divisível por 3. Outro exemplo, vamos fazer aqui, sei lá, o número 124. 124, será que ele é divisível por 3? Vamos pensar aqui. Uma forma é testar, a outra é somar os algarismos. 1 mais 2 mais 4. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 1 dá 7. 7 não é divisível, não é? Não é divisível por 3. Portanto, o 124 não é divisível por 3. Beleza, pessoal? É simples assim. Muito tranquilo, tá bom? Somou os algarismos, deu um número divisível por 3, acabou. Aquele número é um número divisível por 3. Pessoal, como é que eu sei, né? Como é que eu vou saber os números divisíveis por 3 de uma forma mais rápida? Se eu decorei a tabuada, né? Se eu tenho a tabuada do 3 decorada, você com certeza vai saber se aquele número é divisível muito rápido, né? Então, por isso que eu sou bem chato com os meus alunos, né? Com relação à tabuada, porque tabuada é essencial. Não é porque o seu professor é chato, porque a gente não tem o que fazer, mas é porque se você não sabe tabuada, você não sabe nada, tá bom? Tabuada é necessário, muito necessário, beleza? Então, olha lá, continuando. Quando o número ele é divisível por 4? Olha lá. Quando o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Os dois últimos dígitos têm que ser divisível por 4. Então, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Outro exemplo. O número 504, ele é divisível por 4? O que diz a regra? Quando o número formado, agora não é a soma, hein? É o número formado pelos dois últimos dígitos. Que número que formou aqui os dois últimos dígitos? 04.
Zero à esquerda não vale nada, né? Então esse número aqui é o número 4. 4 é divisível por 4, não é? Portanto, sim, 504 é divisível por 4. Beleza? Outro exemplo, 948. Vamos ver aqui o 948. 948 é divisível por 4? É uma pergunta. Vamos ver qual foi o número que os dois últimos algarismos formou. Formou o número 48. 48 é divisível por 4? Pessoal, nem precisa fazer, né? Ó, porque 10 vezes 4 é 40. 11 vezes 4, 44. 12 vezes 4, 48. Então, sim, o número 48, ele é divisível por 4, né? Então, o número 948, ele é divisível por 4. Agora, pessoal, olha esse exemplo aqui, tá? Que eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. 300 é divisível por 4? Pessoal, qual é o número que os dois últimos algarismos formam? Zero, né, pessoal? E zero, ele é divisível por 4? Pensa um pouquinho. Claro que é, né, pessoal? Claro que é divisível por 4. Como assim, professor? Gente, zero dividido por qualquer número dá quanto? Zero. Ou seja, dá um número, não dá? Ou seja, zero é divisível por qualquer número, beleza? O zero, ele é divisível por qualquer número. Ele só não pode ser divisor de ninguém, entendeu? O zero, ele pode estar no dividendo, porque zero dividido por 2 dá zero. Zero dividido por 1000 dá zero. Beleza, pessoal? O zero, ele é divisível por qualquer número. Ele é divisível por qualquer número. Agora, o que você não pode falar é o seguinte, que ele é divisor de qualquer número. Não. O zero não é divisor de qualquer número. Existe uma regra essencial na matemática, né? Não dividirás por zero. Para você dividir por zero, nós precisamos usar o cálculo integral diferencial, né? Usar alguns atributos lá de limite, né? Um número, ele, quando ele é dividido por zero, nós dizemos que ele está tendendo ao infinito, né? Isso é uma coisa lá do ensino superior. Na matemática básica, né? Na matemática aqui do ensino fundamental e médio, você nunca pode dividir por zero, ou seja, o zero não é divisor de ninguém, mas ele é divisível por todos os números, beleza? Então, sim, o 300 ele é divisível por 4, beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Pessoal, o 5 é muito fácil. Terminou, o último dígito é 5 ou 0, ele é divisível por 5. Não é 5 ou 0, não é divisível por 5. Então, esse é muito fácil. Por exemplo, o número 6045 é divisível por 5? Sim, não preciso nem fazer. Se ele só estiver perguntando se é divisível, sim. Por quê? Porque termina com 5. E assim vai. O número, sei lá, 10 milhões. Ele é divisível por 5? Sim, né? Terminou com 0. É divisível por 5. E o número, sei lá, 10 milhões e 1. É divisível por 5? Não, não é. Terminou com 1. Esquece, não é. Beleza? Uns falei, pessoal, para vocês que é fácil. Olha lá, dá para decorar. 2, todos os pares são divididos por 2. Por 5, tem que terminar com 5 ou 0. Por 3, só somar todos os algarismos e o resultado tem que ser um número múltiplo de 3, ou seja, divisível por 3. O 4, que por enquanto está o mais difícil de decorar, mas só lembrar, os dois últimos dígitos, não é a soma, é os dois últimos dígitos, tá? Se formar um número que é divisível por 4, perdão, é um número divisível por 4, beleza? E o 6, pessoal, o 6 também é fácil de lembrar. Por quê? Para o número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, professor, existe esse número? Claro que existe, existem vários números. Por exemplo, o número 54. 54, ele é divisível por 2? Sim, lógico que é divisível por 2 porque ele é par.
ele é divisível por 3? Vamos ver. 5 mais 4 dá quanto? Dá 9. Opa, deu um número divisível por 3, ou seja, ele também é divisível por 3. Logo, 54 é divisível por 6, né? Divisível por 6. Você nem precisaria fazer esse trabalho todo se você lembrasse que 9 vezes 6 é 54. Tá boado, né? Mas esqueceu. Você vai pelo critério de divisibilidade. Quer ver um número também que não é tão trivial? O número 1200, olha lá. Número 1200. Será que ele é divisível por 6? Olha lá, é par, então é por 2. 1 mais 2 dá 3, mais zero dá 3. 3 é divisível por 3, ou seja, o 1200 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, ele é divisível por quanto? Por 6. Beleza, pessoal? Tranquilidade, tá? Tranquilidade. Pessoal, repara que tá pulando do 6 para o 8. Por quê? O critério de divisibilidade por 7, ele é mais complexo, tá bom? Eu não vou explicar nesse vídeo porque que é um pouquinho mais trabalhoso e eu acho que não é necessário, porque se perguntar se o número é divisível por 7, o melhor caminho é você testar. Você vai ganhar, é muito mais rápido você testar do que você aplicar o critério de divisibilidade. Tudo bem? Agora os outros é mais fácil você aplicar o critério, beleza? Por exemplo, o número 8, né? O número 8 lembra um pouquinho o 4, por quê? No número 4 seriam os dois últimos dígitos que você teria que ver se formavam um número divisível por 4, não é? Agora são os três últimos, tá? Os três últimos números precisam formar um número divisível por 8. Por exemplo, né? Vamos colocar outro exemplo aqui, exemplo do 8 agora. O 1016, ele é divisível por 8? Os três últimos números formam um algarismo, né? Os três últimos algarismos formam um número, perdão, é ao contrário, formam um número 16. 0,16 é a mesma coisa que 16, porque 0 à esquerda não faz diferença, né? Então, o 16, ele é divisível por 8. Logo, o 1016 é divisível por 8. Divisível por 8. Beleza? Tranquilo, né? Outro exemplo aqui, ó, o número 30.000. 30.000. E aí, agora vamos ver. O 30.000, ele é divisível por 8? Pensa um pouquinho. Quais são os três últimos dígitos? 000. 0 é divisível por 8? É divisível por 8. 0 é divisível por qualquer número. É divisível por 8. Beleza? Tranquilo? O número 9. O número 9 é muito parecido com o 3. A soma de todos os dígitos precisa ser um número divisível por 9. Simples assim, somou, deu um número divisível por 9, ele é divisível por 9. Exemplo? Vamos para exemplo. Sei lá aqui, ó, tô com uma colinha aqui, o número 207. A soma de todos os números precisa ser um número, a soma de todos os algarismos precisa dar um número divisível por 9, certo? Então, vamos lá. 7 mais 0 mais 2 dá 9, certo? 2 mais 0 mais 7 dá 9. Logo, 9 é divisível por 9, obviamente. Então, o 207 é divisível, certo? Divisível por 9. Beleza? Outro exemplo de número divisível por 9, vamos ver aqui o número 378. 378. Ele é divisível por 9? Será que é? Vamos somar aqui. 3 mais 7 mais 8. Pessoal, 8 mais 2 dá 10. 10 mais 1 dá 11, mais 7 dá 18. 18 é divisível por 9, portanto, 378 é divisível por 9. Show de bola, matamos a nota porque o 10, pessoal, o 10 é o mais fácil. Qualquer número que o último dígito é 0 é divisível por 10, tá? Qualquer número que o último número é 0, ele é divisível por 10. Sei lá, exemplos, número 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7890. Sei lá que número é esse. É um número gigantesco. Ele é divisível por 10, porque o último dígito é 0. Se o último dígito é 0, ele é divisível por 10, sim, senhor. Beleza, gente? É só isso, beleza? É bem tranquilo mesmo. Então, pessoal, foi isso a aula de hoje, bem rápida, bem tranquila. É, divisibilidade, né? Retomando, divisibilidade é saber se eu consigo pegar aquele número e dividir em partes iguais, inteiras, por outro número. Se eu conseguir o número que está dentro do meu, da minha chave, né? O número que está dentro ali, que está sendo dividido, perdão, ele é divisível pelo número que está dentro da chave. O número que está dentro da chave, ele é divisor, beleza? Deu para dividir em partes iguais, ele é divisível. Portanto, aquele número que está dentro da chave é divisor do número que está fora da chave. O divisor, né, é divisor do dividendo, beleza? É só isso. E aí, como que eu descubro? Existem duas formas. Ou você testa, né? Ou você aplica o critério de divisibilidade. Simples assim, beleza? É bem tranquilo. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Não esqueça, tá bom? De ativar o sininho aqui, né? Me seguir nas redes sociais, né, em primeiro lugar. E ativa o sininho também, tá, pessoal? Para que você consiga ver mais aulas, tá? Estou postando com mais frequência agora, para que o YouTube mostre para você quando eu postar vídeos, tá bom? Manda para aquele seu amigo que está estudando matemática, que está estudando para concurso, para vestibulinho, vestibular, ou mesmo para a escola, né? Porque a época de prova está chegando. Manda para ele que eu tenho certeza que vai ajudá-lo, independente da idade, né, ou série que ele esteja cursando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!